passado que as mulheres tinham muitos filhos, né? Elas não tinham esse tempo de ficar com essa infantilidade toda com as crianças. Claro, criança sempre sofreu. Criança sofre porque é filho único ou porque é irmão de 300. Mas quando as mães não tinham tempo de ficar com aquela dedicação exclusiva com o filho único, porque o que a gente vê hoje? O pessoal, filho é tipo um bibelô, né? Aí é aquela coisa assim, só eu que posso achar ruim o que o meu filho está fazendo. Então, a pessoa não entende que ele está aprendendo a socializar. Eu falava para meus meninos, se você continuar assim, eu vou deixar o diácono te xingar. Acho que eles nem lembram disso. Porque você tem que ensinar a criança a socializar. Aí aqui não, se você faz um silêncio aí, isso já gera aquela ofensa. Ele não gosta de beber, não sei. Claro que é isso, gente. Beber. Porque às vezes a criança, até por questão de intimidade, ela vai aprontar com a mãe, né? Eu acho engraçado que as pessoas acham que isso é ofensivo, você ensinar para a criança que existe intervenção social, mas engraçado, aí chega na vida, tudo que você vai ter é intervenção social. Você vai ter um chefe que vai cobrar a hora de você chegar no serviço, você vai ser penalizado se você chegar no banco. Hoje em dia nem tem mais essa questão de banco, o pessoal quase não vai no banco, mas quando a gente ia ao banco, deu 16:01, você não entrava mais. Mas aí a criança ela é privada de entender isso, que tem outras pessoas, que ela está numa sociedade, que vai ter um momento que ela precisa calar e tal. Aí a pessoa fica ofendida se você coloca alguma regra no grupo, né? É muito difícil. Mas acho que a criança ela tem o direito de frequentar, de chorar e de ser retirada do lugar se ela estiver chorando, porque ela é criança. Isso não é nenhuma ofensa. Mas por que as pessoas estão muito mais assim doloridas? Porque aí eu vejo que é porque, como as pessoas têm poucos filhos, aí elas ficam com aquela, meu bonequinho, não sei o que, não pode. Eu lembro da minha mãe, quando tinha 5 filhos, a mulher precisava do auxílio da sociedade. Pegar e ajudava era benção. Ela precisava disso e não tinha essa coisa. Outro dia eu estava numa reunião escolar, a mãe entrou no meio da reunião e arrancou um pedaço da mão da professora, porque ela achava que a professora tinha feito alguma coisa com a criança. Meu Deus! Chegou aí a mão da professora só... Aí falando em neném, vamos ler. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, já começa a assustar aqui, como assim? Que abortou e não teve maior dano? Sem maior dano? Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ei, maravilhoso. Tá bom, porque isso é só um pedaço dos absurdos. A gente fala que isso aqui é absurdo porque a gente lê num texto que deve ter sido escrito aí em 1200 antes de Cristo, pelo menos, uns 1200. Considerando que o pessoal ficou 40 anos no deserto e que o Moisés escreveu isso enquanto ele estava lá no monte, na presença de Deus, e aí que você já começa isso, né? O que é um ser humano na presença de Deus sem deixar de ser humano, sem deixar de ter as próprias percepções culturais? E é aqui que a gente entra na crise de fé do século XXI, né? Porque as pessoas ficam nessa coisa bipolar. Ou Deus nos criou para nos proteger de sermos seres humanos, ou isso aqui não pode ser Deus, porque como assim que Deus está negociando esses absurdos? E a resposta não está nem num polo e nem no outro. Deus se aventurou a fazer seres humanos. O ser humano é um bicho muito esquisito, porque Deus deu ao ser humano capacidades criativas, capacidade de amar, capacidade de administrar, capacidade de se envolver, capacidade de lutar. Aí, mitologicamente falando, está escrito em Gênesis que o homem e a mulher desconfiaram de Deus. Isso é a história como a gente consegue entender, porque com certeza, cada coisinha que a gente lê de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, você precisa entender que aquilo ali é a história escrita do jeito que a gente consegue entender. Porque a história foi muito maior do que aquilo, muito mais ampla do que aquilo, muito mais profunda do que aquilo. Por que eu preciso entender isso?
Porque nós somos chamados para andarmos com Deus e não para confiarmos na Escritura. Deus, quando esteve entre nós, Ele nunca nos convidou a idolatrarmos a Escritura como as nossas tradições cristãs fazem, né? Eu percebo Deus a partir da Escritura. Eu não percebo Deus a partir da Escritura, eu percebo Deus a partir do meu relacionamento com Ele. João, quando eu estava escrevendo, falou assim, aquele que não ama não conhece a Deus. João não falou, aquele que não lê a Bíblia não conhece a Deus. Ler a Bíblia é importante? Muito importante. A gente acabou de ler um documento aqui. Isso aqui é um documento de 1200 a.C., pelo menos. Mas, se ler as Escrituras é importante, e todo mundo deveria ler a Escritura como você se dedicaria à leitura de qualquer outra coisa, uma pessoa que acompanha uma série e fica lendo as coisas da série, uma pessoa que tem uma habilidade esportiva vai ler e vai se reunir, vai vigiar em torno disso, uma pessoa que crê em Jesus deveria ler as Escrituras. Mas uma coisa é ler as Escrituras e outra coisa é aquele que não ama é que não conhece a Deus. Porque Deus não é Escritura, Deus é amor. Deus é amor. E como é que Deus é amor? Aí que tá, né? Como é que Deus vai sendo amor? Na medida que a gente vai se relacionando com Ele, até na medida que a gente vai lendo as Escrituras, você vai discernindo, detectando quais são os limites dessas coisas que a gente lê. O que a gente faz? Como a gente não acredita que Deus é amor e a gente precisa se agarrar na Escritura, a gente pega esse texto da Escritura e fala assim, tá vendo? Palavra de Deus. Olho por olho, dente por dente. Daqui que vem, né, essa tradição do olho por olho, dente por dente, que nesse texto aqui já era uma evolução. Tem um outro momento do Pentateuco que vai falar essa expressão olho por olho, dente por dente. Mas aqui ele está falando no contexto de dois homens estarem brigando e terem matado o feto de uma mulher, né? O feto que estava na barriga de uma mulher. Aí ele está dizendo, olha, na antiguidade, se o homem matou o feto que estava na barriga da mulher do outro, aí você tem várias questões aí, né? É o feto que estava na barriga da mulher do fulano. Aí ele falava assim, então por causa disso, toda a sua geração vai ser minha escrava. Você tem 6 filhos, todos eles serão meu escravo. Aí o versículo está dizendo assim, não, gente, vamos evoluir. O que ele fez? Ele arrancou um dente da sua esposa, então você vai arrancar um dente dele. Tá? É assim. Que às vezes em situações muito específicas da vida, a gente tem que criar essa regra. Em situações muito específicas, a gente tem que criar essa regra. Como a gente vê às vezes os juízes aplicando, né? Outro dia eu estava vendo o julgamento e o cara tá assim, não queria dar a pensão, que não sei o quê, e o juiz muito educadamente ouvindo ele. Não, porque ela vai gastar com macho, que o juiz, é verdade. Aí ele vai e devolve. R$200, dá para gastar, que não sei o quê. Aí ele vai e faz o seguinte, então nós vamos fazer o seguinte, para a sua ex-esposa não gastar R$200 com macho, eu estou passando a guarda dos filhos dela para você. Você é que vai ficar com a guarda das crianças. Que isso, doutor? Como é que eu vou criar essas 2 crianças e não sei o quê, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas você acabou de falar que ela usa R$200 para gastar com macho? Você está falando que você não consegue criar esses meninos? Por que você acha que ela vai gastar isso com macho? Aí, não, que não sei o que, pega leve aí. Falei, vou pegar leve. Realmente, você vai devolver as crianças para ela vai cuidar das crianças, e aí ele foi e triplicou a pensão, fez um monte de coisa lá, né? Então, o que é isso? É ele aplicando essa lei. Olha, se você acha que ela tá gastando R$200 com macho, você vai gastar R$600 com ela, então. Eu acho que ele deu o triplo do valor para cada criança. E aí, como é sentença do juiz, ele teve que acatar. Vira e mexe, a gente vê algumas coisas dessas publicadas. Porque na sabedoria da vida, tem hora que você tem que aplicar alguns rigores, né? Nesse caso aí, quem tem o poder de aplicar isso são os juízes. E que nessa época aqui, era justo, se você arrancou o braço de um, você ter o braço arrancado, né? Por exemplo, eu acho que isso tem que ser aplicado no Brasil, mas isso é só um achismo meu, não tem poder de justiça nenhum, isso é só uma opinião. Por exemplo, pelo menos por determinado tempo, o feminicídio ele não está sendo só frequente, ele está sendo cada vez mais horrível e perverso, né? E eu vejo que as pessoas não têm sensibilidade nenhuma em relação a isso. Por exemplo, eu estava na mesa de Natal, quando eu li a notícia de que aquela mulher que foi atropelada e perdeu as 2 pernas, ela tinha acabado de morrer.
Aí eu não acredito que ela morreu. Só que eu percebi que o pessoal ao redor, tipo assim, esse cara otário, tá comovido com isso? Todo dia a mulher morre. Mas assim, é todo dia a mulher morrendo de maneira crassa. Então, um bom sistema judiciário poderia estabelecer isso. Olha, fica decretado que nos próximos 5 anos, quem matar a mulher vai morrer. Aí coloca lá uns critérios, se tiver prova, se tiver vídeo, se tiver tudo quanto é coisa. Ai, mas tadinho, pode ser que tá com problema de cabeça. Olha, tem hora que a coisa tem que ser assim. Não adianta você recorrer à psicologia, não adianta você recorrer à sociologia, não adianta você recorrer a determinadas coisas. As coisas elas estão de maneira tão crassa que tem hora que num período específico, por um motivo específico e até determinado momento, você precisa fazer isso. E é isso que está acontecendo aqui. Porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando Deus estava dando essas instruções para o Moisés, ele estava falando de um povo que estava numa seguinte situação. Eles estavam no deserto. No deserto tinha escola? Não. Então ninguém podia pensar que ele estava tendo uma briga entre um senhor normal e um esquizofrênico, por exemplo, né? Essas coisas, a esquizofrenia iria avançar na humanidade só no século XVIII para o século XIX. Segundo, ali não tinha jurisdição, o juiz ali era o Moisés. Terceiro, eram cerca de 2 milhões de pessoas ou mais, porque eram 600 mil homens de guerra. Então, se eram 600 mil homens de guerra, geralmente mulheres, crianças e idosos eram mais, né? E você ia passar um tempo no deserto. Então, ali é assim, não dá para você avaliar o que está acontecendo, tem que ser tomadas as medidas que dá para ser tomadas, né? E aí ele está dizendo, olha, os homens brigam, viu? O homem, desde criança, né? Eu ficava assustado com as minhas crianças, porque a brincadeira deles era um embicudar a canela do outro. Eu fico assim, gente, eu não joguei futebol para não tomar canelada e meus meninos brincam de um dar canelada no outro. Aí não dá, né? Eu não aprendi nenhum esporte para não tomar nenhum couro no corpo, né? Mas os meus meninos tinham essa coisa de pá, pá, aí eles brincavam. E aí, se as crianças são assim, imagine 2 homens acriançados. O esporte deles é matar, aliás. Aí, o que era o esporte da humanidade? Matar. É guerra, né? Hoje em dia... Oi? Não, aqui para que eles foram pro deserto, porque estava fugindo do faraó? Porque Deus falou que antes deles se apossarem da Terra Prometida, que é o atual Israel, eles iam ficar 40 anos no deserto. Na verdade, Deus não tinha contado para eles no começo que ia ser 40 anos, mas ia ser 40 anos. Porque ninguém ia exterminar povos assim em meses, né? E outra coisa também, que é o que Deus faz com todos nós aqui. Deus vai conversando com a gente na caminhada, na ginga da vida, na confiança que a gente tem nele, nas idas e vindas. Então a vida ela vai ser como ela é. Quando Jesus vem falar para a gente sobre arrependimento, ele está falando assim, a vida é como ela é, mas a gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar o nosso modo de ver as coisas. A vida vai ser como ela é. Só que se eu estou em Cristo, as percepções das agruras da vida mudam. E os milagres também acontecem. Porque, por exemplo, se em Israel eles demoraram décadas, né, foram 40 anos para poder começar a entrar na Terra Prometida, quando eles precisavam interferir no povo, que aconteceram milagres, era Deus que tirava aquelas vidas, né? Você pega as histórias que eles registraram. Jericó não teve derramamento de sangue. Jericó o pessoal morreu de susto. Porque é Deus falando assim, ó, vai me obedecer, vai fazer do jeito que eu falei. Quem fizer do jeito que eu falei vai ver milagre. Quem não fizer do jeito que eu falei vai ver a vida como ela é. Como a vida é? A vida é derramamento de sangue até hoje. Enquanto a gente está aqui reunido, o que tem de criança no tráfico humano, na indústria pornográfica, e a indústria pornográfica ela é bancada pelas pessoas mais moralistas que existem no planeta Terra. É aquele homem de bem, ó, vocês estão vendo aí o escândalo do banco. Aonde que ele está recaindo? Está todo mundo doido. Está recaindo no caixa das igrejas. Né? Porque são as pessoas mais corretas, são as que mais derramam sangue. O que isso tem a ver com derramamento de sangue? Para um banco fazer lavagem de dinheiro em meio a tantas igrejas, muita gente morreu antes, muita gente não foi tratado, né? Muitas covardias aconteceram, mas à noite o culto estava garantido. Ou seja, a vida é assim mesmo dentro das igrejas.
E aí é como que Deus fala assim, olha, você vai ficar duvidando dos meus métodos? Só me escuta, só me obedece, confia em mim. Você confia no meu caráter? Eu estou falando para você de determinadas coisas na vida como ela é, mas se você me obedecer, grandes milagres vocês verão, né? Inclusive, obedecer inclui clama-me e responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você nem faz ideia. Aí você vai vendo a vida como ela é, mas você vai vendo os livramentos de Deus na sua vida. Mas a gente é terrível, porque até quando eu estou falando isso, as pessoas começam a moralizar. Então Deus só faz bem a quem o segue. Aí eu estava dizendo que Deus criou os seres humanos. Os seres humanos não gostam de obedecer a Deus, porque antes de tudo os seres humanos não confiam em Deus. E isso é um probleminha entre os seres humanos e Deus, que não dá para a gente perscrutar aqui. Então Deus não vai ficar dando aula sobre por que seres humanos têm crise com Ele. Ele vai nos dar o socorro que a gente consegue entender. Por isso que aqui nesse período a gente tem 3 palavras, né? Nós temos os estatutos, os mandamentos e os juízos. O que são juízos? Juízos eram decisões que tinham que ser tomadas. Olha, não vai dar para fazer estudo moral, dá para resolver isso aqui. Igual aconteceu com Salomão. Ele estava lá, o rei era juiz também. Então chegam 2 mulheres, cada uma com a sua razão. Ai meu Deus, o neném morreu. Ela fala que o neném morto é o dela, mas o neném vivo é o meu. Aí o Salomão está vendo aquilo tudo ali, ele tinha que, baseado em tudo que ele estudou, ele tinha que tomar uma decisão naquela hora, é um juízo. O que é um juízo? É Deus chegar para você assim, faz assim, é um juízo. E aí, o juízo só serve para aquele momento. Porque hoje em dia, né, as pessoas são terríveis. Qual que é o juízo? Juízo, vem aqui o segurança, parte esse bebê no meio. Parte o bebê no meio. Essa foi a decisão dele, decido. Parta o bebê no meio. Aí na hora que ele partiu o bebê no meio, ele prestou atenção na reação das 2 mães. Aí, não, deixa ele com ela tal. Aí Deus falou assim, não, deixa, Deus, né, Salomão, deixa ele com ela. Porque a outra ia deixar o neném ser partido. Aí, quer dizer que o Salomão entregou para o filho de quem a mãe era originária? Ninguém vai saber disso. Ele entregou o filho para a pessoa que agiu com amor. Né? Mas isso só serve para aquela situação. Porque numa outra situação, se ele tomar aquilo como juízo, aí vai ter um monte de situação forjada, porque o ser humano é terrível. E aí que a sabedoria tem a ver com essa coisa não planejada, com a sua intuição, com aquilo que você pode fazer na hora. E pode fazer como pôde, né? Aí nas nossas vezes, a mãe vai recorrer porque ele entregou na verdade o bebê para a mãe, aí já teria teste de maternidade para fazer, não sei o quê, né? E aí de repente a mãe até conseguiria, né? Mas naquela hora, sem leis específicas, isso são juízos. O que é um mandamento? O mandamento é o que Deus diz para determinadas pessoas, considerando determinados contextos. Igual aqui tem um mandamento. O mandamento é, 2 homens estão brigando, mas um machucou o outro. E o pior, um deu bicudo na barriga da mulher grávida do outro. O feto morreu. O feto morreu? Só isso que aconteceu? E aí você já tem uma cosmovisão dos judeus, né? Para o israelita, até hoje, o feto não é considerado ser humano. Tanto é que lá em Israel, o povo tão idolatrado pelas igrejas evangélicas do país, o aborto lá é livre em qualquer momento. Aqui no Brasil, eles estão tentando liberar todas as mulheres para abortarem até a 12ª semana. Se ela tem que explicar se foi sexo, se ela queria, se ela não queria, se foi estupro, que eu também acho ridículo isso, você ficar fiscalizando a intimidade de uma mulher. Ela paga imposto, ela tem o direito à intimidade, né? Mas aí tem a lei. Mas nós temos um estatuto. Qual que é o nosso estatuto? Mulher que deu tem que ser punida. Então a gente detesta, né? As meninas se sentem culpadas pelo prazer que elas sentiram secretamente na infância delas. Isso é um estatuto. Aí é quando o mandamento conversa com o estatuto. Na verdade, o estatuto é um mandamento baseado no status, né? O que é o status? O status é, como é que vocês olham a vida? E a gente fala, mas por que Deus faz um estatuto baseado no status daquelas pessoas?
Porque Deus criou os seres humanos. O que é ser humano? Ser humano é um ser que se elabora socialmente o tempo todo. Ser humano é um ser que negocia a vida o tempo todo. E aqui na cabeça destes seres humanos aqui, eles não conseguiam entender que matar um feto era um crime grave. Já os seres humanos do século XXI, fundamentalistas, entendem que você precisa muito cuidar da vida do embrião. Eles criaram um negócio chamado Estatuto do Nascituro. Mas esses mesmos seres humanos que ficam muito aí para a vida do embrião, não estão nem aí para as crianças. Essa semana eu postei nos meus status, né? Que as pessoas, elas adoram postar, né? Sobre mulheres e crianças, mas no dia a dia elas não estão nem aí, nem para as mulheres e nem para as crianças. Elas até ridicularizam a violência contra crianças. Olha, gente, eu gosto de todo mundo, mas de criança não, pelo amor de Deus, me faz gostar de criança. As pessoas acham bonito falar disso. Sendo que Jesus, em todas as expressões dele, fala assim, gente, não impeça os meninos de chegar até mim, não, deles é o reino de Deus. Olha, quem fizer tropeçar uma criança, Jesus não fez nenhum versículo sobre embrião, mas Jesus fez vários versículos sobre crianças. Ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Ai de quem fizer tropeçar uma criança. E a nossa sociedade que é tão preocupada com aborto é a sociedade que mais violenta crianças. Aliás, você tem 2 crimes sendo cometidos todo dia no Brasil, né? São os crimes contra as crianças e os crimes contra as mulheres que precisam não perder as crianças, pois elas perdem as crianças todos os dias. Ah, mas que tem mulher, né? Ó, pega 100 mil mulheres, deve ter uma que usa criança para isso. Né? Mas estatisticamente falando, a uma que usa a criança para o seu próprio benefício, ela é usada contra as outras 99 mil que estão realmente perdendo as crianças. O que é isso que eu estou falando aqui? Isso são o status da nossa sociedade. Profundamente hipócrita. A nossa sociedade precisa muito que as pessoas dialoguem sobre essas questões. Mas ai do líder religioso, ou do professor, ou do cidadão que quiser falar isso. Até os seus companheiros, não, mas você gosta de mexer com assunto polêmico. Não, isso não é assunto polêmico, isso é assunto da nossa sociedade. A gente tem que sentar e pensar nisso. Né? Ou seja, o que é isso? Isso é o status da nossa sociedade, uma sociedade tão carente, mas que não quer falar sobre esse assunto. Que era igual na sociedade grega. A sociedade grega detestava a pederastia, mas praticava. Pederastia, que eram homens mais velhos se envolvendo com rapazes mais novos. Era o que tinha na Grécia. Né? Aí a nossa sociedade é cheia de problemas, aí a gente não quer discutir o problema, aí o que a gente faz para não discutir o problema? A gente, não, a Bíblia não era assim. Aí você abre a Bíblia. Na Bíblia aqui, que bobeira só. Se o homem matasse um feto na barriga de uma mulher, quem tinha que ser indenizado era o homem, aí entra os red pills, né? Red pill. São os homens morrendo de dó de homem, e aí você tem a escritura a favor dos red pill. Porque aqui só tem uma figura aqui em evidência, os homens. Ah, 2 homens brigaram. O homem matou o filho que estava na barriga de uma mulher. Isso não era visto como dano maior. Mas não era Deus que via assim, não. Era aquela sociedade que via assim, então assim, esse é o status de vocês? É assim que vocês pensam? Então tá bom. Como tem muitas coisas nas quais vocês avançarem, Moisés, fala para eles o seguinte: matou o feto, vai dar nada para mim, como diria o adolescente, dá nada para mim. Agora, quebrou o dedo, pode quebrar o dedo dele. Arrancou um dente, vai arrancar o dente dele também. Torou o braço, vai torar o braço dele também. De quem? Do homem. Ou seja, o que acontecia com o feto e o que acontecia com a mulher não mexia com a percepção daquelas pessoas. A gente é assim, né? Eu ainda peguei o restinho da geração que não via problemas em maltratar animais. Né? Por exemplo, quando a gente visse um gambá, ele ia ter que ser morto. É só você pensar, se a gente teve que evoluir com o tempo, com o conhecimento, e aí eu acho triste cristão, né, evangélico, abominar conhecimento, porque o conhecimento nos humaniza tanto, a gente fica pensando assim, mas o conhecimento deixa a pessoa muito ateia. Mas o conhecimento nos humaniza muito. Eu lembro uma vez, uma cena dos meus filhos espontânea, né? A gente estava na casa do meu pai,
Aí tinha uma formiga andando. E aí eu calado observando aquilo, que os meus 3 filhos estavam esperando a formiga passar, eles estavam dando um jeitinho de arredar a formiga para o outro lado. Aí meu pai, que é da geração que não tinha amor aos animais, frescura! E matou a formiga. Tipo assim, lá vem o Lelé com essa educação fresca. E aí isso é tão engraçado que, como nós somos seres humanos, meu pai me acha um fresco com dó de formiga. E meus meninos me acham cruel e muitas outras coisas, porque a gente é uma constante evolução. Uma geração muito sofrida. Um sanduíche. Exatamente. E aí, a gente ainda está evoluindo em muitas coisas. Então, tudo que a gente precisa ser diante desse texto é grato, pensar assim, graças a Deus que hoje em dia, se alguém matar um feto na barriga de uma mulher, esse cara vai ter que indenizar a mulher. Acho que ainda não, acho que ele tem que indenizar o Estado, né? Tem alguma coisa assim que se você tem que pagar uma multa, você paga para o sistema judiciário, que ainda é horrível, a gente não evoluiu. Aquilo é ridículo, quem tem que ter uma indenização financeira é a pessoa que foi vítima. Até porque não é matar um feto de uma mulher, você cria você altera, né, todo o funcionamento de uma gestação. Imagina naquela época, matou o feto, matou só o feto, não aconteceu nada. Aí a mulher morria de infecção sem saber, que ela tomou um bicudo na barriga, o feto apodrecia lá dentro. Né? Mas aí, qual que era o estatuto, ou na verdade, qual que era o estado dessas pessoas? Se morreu assim é porque tinha alguma maldição, né? Porque se Deus não guardou, estava devendo alguma coisa. Que é o que a gente pensa hoje de uma jovenzinha que fala que foi abordada sexualmente. Minha filha, olha, se Deus não te guardou disso, viu? E isso é contraditório. Eu nunca vou me esquecer de um cara que eu conheci em 2007. Ele todo magrinho, todo raquítico. E ele foi contando a história dele e tal, né, lá no aconselhamento da igreja, onde eu atendia. E eu dava carona para esse cara. Ele vinha de longe para ir no culto da igreja e tal. E a gente conversando muito. Eu tô assim, meu Deus, esse cara tá muito doente. Tá magérrimo. Ele tá doente, ele não tá sabendo. Aí, numa das nossas muitas conversas, tinha mais de um ano que eu conversava com ele, falei assim, fulano, tava dando carona para ele no Fusquinha 64 que eu tinha, eu deixava ele ali na Pampulha para ele pegar um ônibus para ir no bairro dele. Era final do culto. Falei, vou levar você, e conversando com ele, eu falei assim, olha, você já me contou tanta coisa que você sofreu. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa tinha sofrido é que ele era estuprado pelo próprio tio desde os 4 anos de idade. Era coisa assim, violenta, sangrenta. Ele contava os detalhes do que tinha acontecido. E aí, é claro, quando você tem algum conhecimento sobre isso, e ele era uma criança, uma vítima. Aí eu falei com ele, vamos fazer uma bateria de exames, eu vou te acompanhar e tal. Aí ele parou na hora, assim, você está pensando que eu possa ter alguma doença? Eu sou uma pessoa boa, Deus nunca deixaria eu ter uma doença. Pois vai acontecer o seguinte agora, você vai me deixar lá onde você vai me deixar e nunca mais você vai me ver. Nunca mais. Eu vou sair desse carro e nunca mais você vai falar comigo. Pois ele saiu do carro e nunca mais eu ouvi, nunca mais eu falei com ele. Tá vendo? Aí na hora que eu olhei assim, falei assim, como assim, cara? Eu estava querendo ajudá-lo, acompanhá-lo e até bancar. Eu nem tinha dinheiro para mim, mas você tá ali num cara morrendo e ajudar ele. Porque é isso, você não tem que ser rico nem abençoado para abençoado financeiramente para abençoar ninguém. Você só tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e contar que Deus faz milagres, né? Que Deus cuida dos seus enquanto você cuida daqueles que Ele põe no seu caminho. Que isso é o amor de Deus. Aí, eu nunca mais vi esse cara. Mas aí depois, lendo a Bíblia várias vezes, assim, o ser humano é isso. É Deus aparecendo como um socorro e a gente moralizando Deus. É Deus aparecendo como oportunidade, mas o cara que tinha uma história tão sofrida, mas tão terrível, quando ele teve uma porta, o que ele ficou? Ele ficou com os status dele. Não! Olha para você ver a contradição do raciocínio da pessoa, porque teoricamente Deus não o guardou de ter passado por tudo que ele passou. Eu falo teoricamente, porque Deus não guardou a criança disso. Mas Deus o guardou, porque ele chegou aos 20 e tantos anos, que era o que ele tinha na época, e ele teve contato com pessoas, ele teve comunhão com pessoas, ele teve chances de emprego, ele teve um monte de coisa. Deus o guardou. Por isso que o negócio está mais aqui do que aqui na realidade. É aqui, ó. Né?
Daí a importância, por exemplo, de a igreja dever ser uma comunidade terapêutica nesse sentido de a gente aprender com as dores uns dos outros. Não é para você falar assim, passa pelo que eu passei. Não é para você olhar assim, a minha dor é imensa, mas foi olhando a dor daquela pessoa que eu aprendi a dar um outro rumo para essa minha dor. Uma das coisas mais cruéis que eu vejo a igreja, entre aspas, deve fazer é quando alguém está numa situação difícil, uma doença principalmente. Sim, uma tragédia, né? Alguém chega e fala assim, minha irmã, você está em pecado? Você já olhou? Se você não está em pecado, para estar sofrendo tudo isso. Eu acho isso de uma crueldade. E vê, viu? Isso a gente vê sempre. Você já olhou, você já fez um exame? Que loucura. Como se fosse punição, realmente, né? Não, isso é quando você dá o dízimo. Até hoje a gente escuta isso. Se dá o dízimo, se não tem algum pecado oculto que você não está confessando. E mesmo a gente tem na Bíblia inteira sobre isso, né? Você tem a história icônica do Jó, que estava todo emperebado, os 3 amigos dele acusando ele, e o Jó, que conhecia a Deus, por mais que ele conhecia só de falando, ele conhecia o caráter de Deus. Ele falava para os amigos dele assim, se Deus está me deixando nessa situação, isso é uma questão dele. Eu não cometi nada disso aí que vocês estão falando. Quem pode livrar alguém de Deus? Aí o Jó começa a ficar ácido com Deus por causa dos amigos. Os amigos fazem o Jó pecar. Porque, o meu amigo que me conhece tá pensando isso de mim, aí o ódio vai tomando conta, a raiva vai tomando conta. Aí vocês são todos consoladores e molestos. Lá, não se enxerga, Jó. Passa pela disciplina, Jó. E não sei o que, Jó. Não, eu tenho que passar pela disciplina por aquilo que eu sei que carece de disciplina. Sobre isso aqui, não. E o próprio Jó tinha suas percepções. O Jó, na poesia dele, fala, que saudade que eu tinha quando meu servo vinha banhar meu pé com leite. Meu Deus, o Jó pensava assim. Mas é isso, cada ser humano tem os seus absurdos. Eu tenho os meus. Por isso que a igreja é a comunidade da misericórdia, da gente compreender isso, aprender isso em grupo, mas quando uma pessoa traz uma situação dessa em grupo, a gente tem de ter misericórdia. Porque o que Deus quiser mostrar para a pessoa, Ele continua sendo Deus de perto, Deus de longe, Ele continua sendo Deus de todos e o Deus de cada um. Ele é que vai falar com aquela pessoa. Porque Deus não é fofoqueiro, né? Nem vai expor ninguém. E eu acho engraçado que isso já em 12 anos de consultório, eu já ouvi muito no consultório, né? Que é assim, os homens têm tanta certeza de que, Deus não estava nem aí para a mulher. Eles têm tanta certeza de que eles vão sair bem nisso, baseado nas escrituras, que, por exemplo, é muito comum um líder religioso assediar sexualmente alguém lá do seu rebanho. Aí quando a pessoa fala assim, nossa, eu entendi o que aconteceu. Aí ele fala assim, ele mesmo põe uma situação para fazer a mulher parecer essa coisa maligna. Por causa disso aqui, se Deus aqui nesse texto não se importou com a mãe e nem com o feto, Deus se importou com o homem? Não, o Deus acha que o homem é a autoridade máxima. E aqui Deus não está criando teologia. Ele só está dizendo o seguinte, é assim que vocês pensam? E quando Deus fala é assim que vocês pensam, era que homens e mulheres pensavam assim. As mulheres aqui que leram esse texto original pensavam sim que mulher não tinha que ter direito nenhum. E nós temos provas disso, se a gente vai recorrer à antropologia, a gente tem prova disso hoje. 2 situações atuais, onde as mulheres pensam assim delas. Por exemplo, em determinados lugarejos da Índia, as mulheres tratam a menstruação como uma maldição. E elas acham um pecado comprar absorvente higiênico. Elas não têm de menstruar, elas têm de sofrer. O que é sofrer? É pegar aquele pano usado de outras menstruações, ou seja, com elementos infecciosos, e tem que colocar no período menstrual, e aquilo fica estendido em algum lugar lá secando para a próxima menstruação. Aí um deputado indiano desses lugarejos criou um projeto para que a Índia comprasse absorvente higiênico de outros países, né? Quem foi que derrubou essa lei? As mulheres, sim, sofridas, mas é aquela coisa, é a tradição, é o que elas pensam, é a divindade que elas adoram que diz que tem que ser assim. Isso é uma reportagem, virou reportagem inclusive de uma matéria da Globo. Que era um médico que se tornou deputado para socorrer as mulheres, pois as mulheres derrubaram essa lei. Nos países de cultura islâmica, onde as meninas têm de passar pela circuncisão feminina, que é arrancar o clitóris nas suas várias modalidades, que são várias modalidades,
Tem lugares que você arranca só o clitóris, tem lugares que você tem que arrancar o clitóris e costurar a vulva, para toda vez que o homem quiser relações sexuais, ele ferir, porque a relação sexual tem que ser com dor, porque a mulher é culpada pela desgraça da humanidade. Aí, muitos deputados, até de origem islâmicas, eles tentam derrubar essas leis. Quem é que não deixam? As mulheres. Como se elas criassem uma amargura, tipo, eu sobrevivi a isso, minha filha vai ter que sobreviver a isso. E o número de mortes é muito grande, porque é um ritual meio macabro, dependendo se é sunita, se é xiita, dependendo da gradação islâmica, né? Aí quando eles juntam, então, islamismo com outras culturas populares, aí elas pensam assim, eu sobrevivi porque eu sou forte, aquela lá morreu porque estava devendo alguma coisa. É assim, Deus é justiça. São as mulheres dizendo isso da dor das outras. É isso que a gente chama de status. E é nesse contexto que Deus criou estatutos. Né? Porque é palavra de Deus? É, mas não é Deus. Por isso aqui que na declaração de batismo, né, que a gente fez aqui, eu falei, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é Deus. Ela é a palavra de Deus porque, por exemplo, aqui, graças ao que está aqui, é que eu estou tendo acesso a essa coisa macabra. A uma das coisas macabras. Mas eu ler isso quer dizer que Deus concorda com isso? Mas nunca. Eu me relaciono com Deus, não é com a Bíblia. Deus é amor, Deus não tem nada a ver com isso aqui. Deus tem a ver com isso aqui naquele contexto. É assim que vocês, mulheres, pensam de vocês mesmos? Então, dentro daquilo que vocês conseguem entender, deixa eu colocar uma lei dentro daquilo que vocês conseguem entender. Né? Porque vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores não vão ficar abrindo o êxodo, não. Os verdadeiros adoradores vão até abrir o êxodo para me adorar em espírito e em verdade, para dizer que isso aqui tudo é inválido. Aliás, o Paulo vai dizer isso, né? Isso aqui é inválido. Não, é inválido a lei moral, mas prevalece o princípio. Aí qual que é o princípio que eles querem que prevaleça? É que na briga de dois homens, os dois homens vão ter que negociar alguma coisa ali, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, mas a mulher e o feto, que se explodam. Meu Deus, qual que é a mensagem disso aqui? A mensagem é que Deus, que continua sendo amor, que Ele não muda. Como é que Deus não muda? Deus é amor. Seja se revelando assim no Êxodo, seja se revelando de maneira mais evolutiva na boca dos profetas, seja se revelando em carne e osso durante 33 anos em Jesus de Nazaré, seja se revelando através de nós por meio do seu Espírito. Deus é amor. Então eu não posso fazer da minha vida uma regra bíblica. Jesus disse isso, né? As palavras que vos falo são espírito. A carne para nada aproveita. O que ele está falando? Texto para nada aproveita. Livro para nada aproveita. Agora, espírito, as palavras que vos falo é que são espírito. Porque até as palavras que eles escreveram atribuindo a Jesus, elas têm que passar para o mundo do espírito. Continua valendo a máxima. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu até diria que todo ateu é um crente invertido. Porque o ateu, ele lê o texto ficou invertido. Nossa, Deus deixou o homem matar um feto e não fez nada. Não acredita em Deus. Acredita sim. Ele acredita nesse Deus aqui da Escritura. Que quando ele conhecer a Deus de verdade, isso aqui nem vai mais fazer susto. Porque o que nos assusta são as pessoas. E o que nos assombra é Deus conseguir amar essas pessoas com essas percepções. Como é que Deus amou o mundo de tal maneira? Como é que Deus amou indianas que não querem que as indianas das próximas gerações tenham um processo menstrual mais digno? Como é que Deus ama mulheres que não querem que outras mulheres que poderiam não perder o clitóris tenham uma vida mais digna? Como é que Deus ama líderes evangélicos que surrupiam o INSS e depois ainda saem como homens de Deus? Como é que Deus ama um pastor que convence a mulher de quem ele se aproveitou, de que ela é que é a prostituta, porque ela foi diabo na vida dele? Mas Deus é amor. Porque se Deus não fosse amor, a gente nem nasceria. Porque eu estou falando aqui dos crimes públicos, dos pecados públicos. E os nossos? E o desejo que você tem de que alguém tivesse morrido? Né?
Como a criança expressa, ai mamãe, eu queria muito que você fosse o papai do céu só para eu fazer o que eu quero. O que é isso? Eu desejo de ver a mãe morta. Mas Deus olha isso tudo, não, é uma criança, eu amo, é vocacionado por mim, fui eu quem fiz. Isso eu estou querendo dizer que é para a gente liberar agora toda a criminalidade? Não. Estou falando que é para a gente parar de ler as Escrituras como se Deus fosse o criminoso. Aí quando ele fala assim, observar os meus estatutos, ele está falando, ó, estatuto é isso aí, ó, é vocês que quiseram assim, Deus é democrático, né? Deus é democrático, ele continua sendo Deus, mas ele vai tratando as pessoas de acordo com aquilo que elas conseguem perceber. Mas por que ele não salvou? Porque na medida que a gente vai sendo discípulo dele, a gente vai aprendendo que a gente não pode continuar nesse nível, não. Né? E não continuar nesse nível não é ser a favor de instituir a injustiça. É igual a gente teve no Brasil, não sou a favor da pena de morte. Não é isso, eu estou falando que em determinadas situações, como aconteceu com Salomão, tem coisa que deveria acontecer. Que a humanidade ela só para no impacto, né? Só no impacto. Então, igual essa questão aí que eu acho que deveria haver uma decisão temporária do sistema judiciário, nem que seja uma discussão. Nós vamos ter uma audiência pública sobre isso e vamos discutir. Né? E deveria, né, cada poder agir de acordo com a sua competência. O Poder Judiciário deveria ter o poder de debater essas questões. Né? Mas a gente está tão cego para isso que enquanto o que é político, o que é jurídico não decide, nós somos convocados por Jesus a aprendermos a exercer esse amor de maneira radical. O que é exercer o amor de maneira radical? É a gente ter ternos afetos de misericórdia, como diz lá em Filipenses, mas é também a gente ter compromisso em crescer no conhecimento, que é precisamente isso que está acontecendo aqui. Esses momentos aqui não são valorizados por quem diz crer em Jesus. Mas Jesus nos chamou para a gente crescer em conhecimento. Possivelmente, muitas conversas de Jesus com seus apóstolos, tinham momentos que ele está assim, ai meu Deus. Igual a gente fica sabendo da multiplicação dos pães, né? A gente não fica sabendo do tanto de coisa que Jesus falou àquelas multidões. Porque conhecer ao Senhor é amar, porque aquele que não ama não conhece a Deus, mas também conhecer e prosseguir conhecendo a Ele, como disse o profeta. É conhecê-lo fazendo a vontade dEle. E a vontade dEle é, antes de tudo, que a gente procure, né? Ser prudente, ser eficiente, ouvir o que o mundo que Ele criou está produzindo. Né? Quando Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a ciência, o entendimento, todas essas coisas, foi Ele quem criou. E a gente continua tão burro nessas coisas. Na nossa afetividade, quem deve ou quem não deve vir ao mundo, todas essas coisas a gente deveria estar na vanguarda disso. Eu achei bonitinho, para encerrar aqui, um vídeo que o Caio postou desses últimos dias, né? Que o filho dele tiveram uma crise pessoal. Pai, tô na praia. E aí tinha umas mulheres de quarto brincando com a areia, aí a praia vinha, aí assim, pai, o que você faz com aquilo? Eu olho para ele assim, nossa, eu não tive esse nível de paternidade que esse cara teve com os filhos dele, né? E eram 4 filhos rapazes, né? Não, eram 3 filhos rapazes. Era o Ciro, o Davi e o Lucas, que veio a falecer com 24 anos. Aí os meninos, assim, ô pai, o que a gente faz com aquilo? Tipo assim, a gente é crente e tal, mas e aí? Aí ele disse, meu filho, se eu tivesse a idade de vocês, acho que eu já tinha chegado, já tinha pegado umas na conversa e tal, mas ele falou assim, mas que tal a gente aprender apenas a respeitar? Né? Elas são mulheres, não tem culpa de ser mulheres, elas estão brincando com a areia, elas não estão dando bola pra ninguém, agora a bunda é linda, né? O corpo é lindo, então vamos fazer o seguinte, vamos aprender a apreciar a beleza de um corpo de mulher sem ir lá interferir na vida delas? Aí ele conta isso até coloquei no meu estado, brinquei assim, esse é dos meus, porque eu como indivíduo penso assim. Eu nunca falei tudo que eu penso da vida, já gerei muito escândalo, mas nisso eu falo tudo o que eu realmente penso da vida,
mas é que eu penso em Cristo. Eu me lembro uma vez que eu estava escrevendo uma carta para uma adolescente, né, que na época não tinha internet, então era carta. Eu escrevia carta e mandava pelos correios. E aí, eu achei legal que depois que eu tinha escrito a carta, tudo Deus falou comigo, assim, usou uma pessoa e falou comigo assim, olha, eu gostei do que você escreveu, que é assim que eu sou. Eu estava falando com ela sobre a relação de Jesus com as mulheres e tal, e que, olha que interessante, Jesus nunca se aproveitou de nenhuma daquelas mulheres. Então, ele preferia ser conhecido como viadinho do que abusar de uma mulher. E aí ele falou essa e muitas outras coisas, foi em 1997. A Brenda nem tinha nascido ainda. E aí, mas aquele conteúdo é escandaloso. Porque é escandaloso você falar que Jesus não abusou das mulheres com quem ele se relacionou, como é escandaloso você falar que Jesus te livrou de uma situação de se aproveitar de uma mulher. Ai, não conta isso, você é viado, velho, ele tá contando pra gente que você é viado. Como assim? Que diante dela você não fez isso? Porque quem anda com Jesus parece, mas não é. Né? Então, Jesus nos ensina a termos essas aventuras. Algumas aventuras escandalosas, como essa, né, de um pai ensinar para o filho, não, meu filho, as mulheres, foi Deus quem fez. Você não precisa abusar de nenhuma delas, nem precisa ficar, e aí, fulano, olha lá, olha lá. Não. Vamos conversar aqui sobre o corpo de mulher? Que foram pessoas que Deus fez e que a gente precisa aprender a respeitar, como a gente respeita um carro. Quando você vê um carro chique do ano na frente da sua casa, você vai lá e pega ele só porque você achou bonito? Porque você tem que ir lá abordar uma mulher? Ela está pedindo a sua intervenção? Né? Mas aí, não fala isso não, mas e a masculinidade? Eu não sei o quê, e a invasividade? Aí ele mostra isso lá no videozinho, eu achei isso bonito. E fiquei pensando em muitas outras coisas que a gente tem sintonia espiritual, né? Que para as pessoas, não, ele faz isso porque ele é safado, é porque já traiu a mulher dele, é porque já divorciou. Nada disso, porque a vida continua sendo como ela é. Os moralistas e os devassos pecam. Agora, quem tem a mente transformada em Cristo Jesus não permanece no pecado. Mas aprende até em meio aos pecados que praticou. Porque é outra coisa que está rodando na gente, né? É o arrependimento constante. Você fala assim, puxa, eu errei aqui, mas agora eu nunca mais vou errar aqui. Como Moisés, né, que feriu a rocha, nunca mais ele feriu rocha nenhuma. Ele ficou manso. Ali apareceu Moisés manso, né? Ficou manso, aguentou a disciplina. E outra coisa, tá? Ele entrou na Terra Prometida, mas foi lá na frente com Jesus. Vou fazer uma reunião aqui com meus 12 apóstolos, vem para a Terra Prometida. Você não entrou em corpo físico, mas vai entrar. E Moisés já deve ter entrado e saído daquela Jerusalém tantas vezes, depois que foi para o céu, né? Espiritismo. Não estou falando para ninguém invocar quem está morto. Mas eu tenho certeza absoluta que deve ter um monte de gente boa que Deus levou, que deve estar aqui até rindo da gente. Nossa, esses caras estão tendo essa palavra que eu não tive, eles não estão entendendo? Porque Deus tem muito trabalho prazeroso para a gente, seja neste mundo, seja no porvir, como diz a palavra bíblica, né? Seja agora, seja na vida por vir, é trabalho de alegria, construção. Deve ter gente que Deus levou fazendo planetas aí, a gente está aqui. Tem ET, não tem, não sei o quê. Eu sou assim, gente, só anda comigo. Confia em mim, confia no meu amor. Quem confia no meu amor vai fazer a filosofia estremecer. Quem confia no meu amor vai criar uma arte que ninguém nunca pensou. Quem confia no meu amor vai andar no limite da moral e vai ser uma pessoa com a moral mais elevada do mundo, porque anda no meu amor. Aí parece, minha filha, você gosta de quem? De homem ou de mulher? Vai ter que nascer ou não vai ter que nascer? Vai tomar sim, porque você pensou em alguma coisa? Você se masturbou quinta-feira? Para, gente, ande no meu amor, que todas as coisas virão, todas as respostas virão, tudo é pleno, porque a vida comigo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. As doutrinas de vocês é que são um peso, que vocês gostam. Vocês gostam de ser escravo igual essas mulheres aqui, gostavam de apanhar e ser abortadas e não queriam uma lei diferente dessas. É isso que Jesus quer dizer quando ele falou que eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Às vezes a abundância é tão abundante, você diz, não, Deus, para um pouquinho a bênção, para um pouquinho, não estou afim disso agora, não. Mas é isso. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Nós te agradecemos por podermos abrir um livro e rir do que está escrito nele, porque o Senhor, quem fez Moisés escrever essas coisas, nem concordava com o que está ali. Porque o Senhor fez homens e mulheres para se respeitarem, para se unirem, para se defenderem, para crescerem um com o outro. O Senhor nos fez para que tenhamos vida cheia de graça, de alegria, de perdão. Mas obviamente que o Senhor nos fez para não sermos escravos de nada. Por isso eu peço ao Senhor, por toda a vida que se sente escrava de alguma coisa aqui, que isso seja desatado, Senhor. Que essas correntes sejam arrebentadas. Que o milagre do Senhor, que não quiser arrebentar a corrente, faça os braços saírem como Pedro saiu daquela prisão. Nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos viver o milagre do entendimento, o milagre da aventura, o milagre de ver a vida e, mesmo que a gente se escandalize com ela, a gente descubra que o Senhor tem segredos para nós, que basta a gente te perguntar, que basta a gente buscar, que basta a gente falar assim, Senhor, as coisas são assim, mas tem jeito de ser um pouquinho diferente? Tem jeito de o meu bebê adoecer um pouquinho menos? Tem jeito de as coisas acontecerem sem eu achar que eu sou a estrela do universo, mas ao mesmo tempo eu ser profundamente grato ao Senhor naquilo que a gente te pedir? Que nós possamos ser assim, ó Deus, não baseados no mandamento, mas baseados na intimidade contigo, na comunhão contigo, em apropriarmos-nos das palavras que o Senhor nos confiou. No nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor faça esse milagre tão difícil em nossos corações, que é percebermos e crermos de verdade que o Senhor é amor e que o Senhor nos purifica de todo pecado e é com todo amor. Não é com vexame, não é com exposição. A exposição o Senhor deixa para os perversos. Se nós estamos aqui diante do Senhor é porque, mesmo que a gente tenha alguma perversidadezinha escondida lá onde a gente não sabe onde, o Senhor nos tem dado a graça de sermos purificados diante de Ti em todo tempo, com todo amor, sem fofoca e sem perversidade, no nome de Jesus. Amém e amém.